baseado em fatos surreais. Tem um caos pra contar pra gente, né? Não é um caos. É vida real. Que vira complicado às vezes. Às vezes a gente faz umas coisas, né, que não consegue explicar. Hoje eu olho, também não sei, eu me perdoei, mas eu não sei. Às vezes a gente toma atitudes que tem que tomar. Não me arrependo, mas é complicado. O que acontece, né? É a história do meu ex-marido que fala que eu tentei envenená-lo. Ele tem razão. Ele tem razão. Eu não tentei envenenado, mas ele tem razão. Não deu pra entender, não, né? Então, nessa época, eu já tava com 3 filhos, né? Os 3 já tinham nascido. E ele gostava de beber muito, muito. Ele bebia demais. No final de semana, vinha um primo ou 2 dele, chegavam em casa. Ele ficava em casa, mas não me ajudava em absolutamente nada. Eu ficava cuidando das crianças, coisa e tal, cozinhando, fazendo tudo. Ele nunca foi um cara de ajudar, eu também não era nada empoderada, não... Pra mim era assim mesmo. Eu ficava em casa, ele tinha a função de trabalhar, trazer o dinheiro pra casa, e eu tinha a função de cuidar dos filhos, e ok, eu não via um problema nisso, eu tava feliz, eu cuidava das crianças feliz, não achava que ele tava fazendo menos do que deveria, eu só não gostava do fato dele beber muito. Você não sabia que poderia ser de outra forma, né? Você achava que era o seu papel mesmo, cuidar dos filhos. E eu adoro, gente, meus filhos pra mim, acabou, né? Era coisa, sempre quis ser mãe. Desde que nasceu o primeiro, era um negócio assim, nunca me incomodei. Cuidei da casa com alegria, não achei problema nenhum, tava tudo certo, o nosso acordo era esse. Não era um acordo que de repente eu tive que sustentar. Não, era um acordo feliz, assim. E o relacionamento de vocês? Como é que era? O nosso relacionamento era super bom, né? É claro, vocês não têm filhos, né? Não. Uma de vocês tem, Não. não tem? Ninguém tem, muito bem. Ter filhos muda muito a relação de um casal quando você não tem faxineira, empregada. Então você meio vive para aquele projeto. Quando você decide que vai ter filho, sua vida muda completamente. Então, sim, nossa relação era boa. Era uma relação de um casal com 3 filhos muito boa. Uma relação de um casal com 3 filhos muito boa. E nessa época até foi quando eu achei que eu tava grávida. De novo, do 4º filho. No final eu tive mais um filho, né? Não foi dessa vez, mas eu já tava achando que eu ia ter mais um. E foi quando ele tava nessa época bebendo, né? Bebendo, e era 2 garrafas de vodka por final de semana. Hoje nem parece muito, né? As pessoas Não é? bebem tanto. Nossa, 2 garrafas de vodka no final de semana era muita bebida. E isso eu nem tô falando tanto, tô falando 10 anos atrás. Mas hoje as pessoas que eu conheço bebem até mais, né? Jovem então bebe muito. Eu acho que hoje eles devem pôr uma água na bebida, porque não é possível, né? Porque se fazer um estrago tão grande se um homem bebesse tudo isso, né? Sozinho, agora, hoje em dia parece que é água, né? Talvez acho que as pessoas também começam a beber mais cedo em maior quantidade. A gente não bebia tanto, até porque era caro, não era um hábito assim, beber tanto. A não ser que a pessoa fosse bêbada mesmo, né? Tivesse um Alcoólatra, problema, né? fosse alcoólatra. E ele começou com essa coisa, ele já tava nesse ritmo de alcoólatra. E eu lá, cuidando de todo mundo, ele bebendo, eu cuidando de todo mundo bebendo, isso começou a me dar na telha, eu não tava aguentando mais. E era uma coisa que as vizinhas já sabiam, eu reclamava pras minhas vizinhas, reclamava pras minhas amigas, quem ia lá em casa sabia. Não é assim também, a gente cria 3 filhos sozinha, porque sempre você tem ajuda, né? De uma irmã, de uma amiga, de uma vizinha, tem sempre uma mulher, graças a Deus, dando uma força. Até que um dia eu tava nessa, assim, eu não tava aguentando mais, eu não sabia o que fazer, porque eu gostava muito dele, mas o fato dele beber que me atormentava. Que foi a própria irmã dele, numa visita pra mim. Eu não sei, acho que a família também acredita que é a nossa responsabilidade cuidar daquele cara, né? A gente acredita que é a nossa responsabilidade, a família acredita muito. A mãe, então, sempre que me falou que ali perto tinha um japonês que tinha uma solução, né? Era o japonês da farmácia. A gente sempre ia nessa farmácia desse japonês e que ele tinha uma solução. Que ele tinha um tal do pó branco.
Não sabia o que era, um pó branco que ajudava as pessoas a parar de beber. Era só tomar que a pessoa não bebia mais. Meu Deus. Imagina, meu mundo tocou uma música dentro da minha cabeça, o céu se abriu, Deus estava falando comigo, não tive a menor dúvida. Segunda-feira, tava lá eu no japonês, lógico. Cheguei lá, falei, olha, o meu problema é que meu marido bebe demais, eu não sei o que fazer e tal. Ele falou, não, tá aqui, o pó branco. Ela mentiu, Santo né? pó Ela branco. falou a verdade. Você não teve Nem te nem explicou coragem o que era. era? Não, nem perguntei o que era. Coragem não, Barba- curiosidade. pode Não. Eu queria saber o que ele fazia. Ele explicou, ele falou, ó, ele vai tomar, vai dar umas placas no corpo, tipo umas manchas assim. Talvez ele tenha dor de estômago, um pouco de enjoo. E ele não vai conseguir beber, ele não vai beber mais, nunca mais. Naquela época, a Gente. internet... Não. Com 3 filhos. Eu me Não, falo meus você filhos, nem né, pensou minha em vida, dar um almoço. Google. Não, nem pensei. Composição. E a questão ali era que era só. E era uma coisa assim. Ela recomendou. Ele falou com toda a propriedade. E é aquele tipo de pessoa que você ia lá também, pô, meu filho tá doente, toma isso. Era muito comum, né? Hoje você não pode respirar, que tem que ter uma receita médica. Eu até tenho uma coisa. Eu sei que também tem muita crença popular, mas eu acredito que existe uma máfia que você é obrigado. Você sabe exatamente o que você precisa de um anti-inflamatório, mas você precisa passar no numa médico. porcaria do médico, gastar em plano de saúde, fica essa máfia toda obrigando a gente a... Apesar de ser um pouco contraditório com a minha história isso, eu acredito que sim, que o cara formado pode dizer ali brevemente um diagnóstico. Mas peguei de boas, peguei o pó, levei pra casa e eu precisava misturar na comida. Beleza, chegou o final de semana, o primo chegou, sentaram, vendo o jogo e bebendo vodka. Sempre a mesma coisa. E eu não podia falar nada. Fiz a comida, falei, vou servir vocês, porque eu tinha que dar tudo na mão, né? É igual criança. Vai comer tudo bonitinho. Ele até nem queria. Sabe o que eu fiz? Falei, gente, como que eu disfarço esse pó branco assim? Porque a minha maior angústia, o meu nervosismo era que ele percebesse. Então, ou que alguma criança comesse aquilo sem querer. Então eu fiquei guardando no meio das minhas calcinhas o negócio. Ninguém vai ver. Eu falei, como eu escondo isso de um jeito assim que não tem como? E aí só misturei, fiz purê de batata, que é um negócio, né? Que é coisa Super mais... fácil. Esconde também, super fácil de misturar. Fiz o purê normal e daí o dele, do prato dele, eu misturei separadinho, coloquei só no prato dele. Cheguei com o prato dele, ele até falou, ah não, eu não quero comer purê. Eu falei, não, vai comer, tem que comer. Igual fazia com as crianças, fazia com ele. E vira muito isso, né? Às vezes até chamava a mãe, em vez de me chamar pelo nome. Gente, A gente achava massa e dizia, pai, vem cá. Porque você ensina as crianças enquanto que chama. coisa louca, Eu sei que né? vocês acham feio, mas era normal, gente. Ai, eu era acho normal. muito estranho. Beleza, ele começou a comer. Comeu. Ok, tava ótimo. Passaram 10 minutos, assim, gente, foi muito rápido, muito rápido. Ele foi beber. Na hora que ele foi beber, ele já não quis beber. Ele falou, ai, não. Só o cheiro da vodka, ele já não gostou. E aí ele começou a dizer que ele não tava se sentindo muito bem, que ele tava meio enjoado. E já tava com a tal das placas das manchas lá no corpo. Gente, Meu Deus. E eu falo, nojo gente, esse olha padrão. aqui uma mancha no meu corpo, credo, o que é isso? Será que é alguma coisa na comida? Até comentou, mas essa coisa é normal, sabe, de digestão rápida. Foi beber de novo, colocou a vodka na boca, não conseguiu beber. Se sentiu pior, sentiu mais enjoo. Eu falei, olha, acho que você não devia beber, né? Pelo jeito é a bebida que tá te fazendo mal. Falou, não. Eu soltei essa espertamente, não funcionou. Falou, não, eu vou beber. De teimosia, ele pegou, tomou um gole. Na hora que ele tomou um gole, ele começou a sentir falta de ar. Nossa. Né? Tomou mais, Senhora. porque antes ele já tinha provado assim. Mas tipo, Sim. ele desceu com vontade, ele começou a sentir falta de ar. Começou Gente, a mas passar e mal. nessa hora você não ficou desesperada? Eu fiquei Se só desesperada. morresse. Eu fiquei muito desesperada, mas assim, ele começou a sentir falta de ar, começou a passar mal. Aí eu fui pra cozinha e falei, vou pegar um copo d'água pra você. Mentira, eu fui pro quarto, eu me ajoelhei e comecei a rezar. Pra Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, porque eu sou devota. Parece engraçado agora, porque vocês não estavam lá. Deus, Gente, eu rezei, mulher, o homem tá rezava, morrendo na rezava, sala e eu não você sabia o que fazer. rezando. Eu ia ouvindo eles conversando, né? As crianças nem sei onde é que estavam nessa hora. Não, eu precisava pedir ajuda. Aí, beleza, voltou a respirar.
Voltei, peguei o copo d'água, entreguei pra ele, não quis, mas tava lá, voltou a respirar, não bebeu mais naquele dia. Parou de beber. Parou de beber japonês. Conseguiu ou não? Não consegui. Consegui naquele dia, né? Mas qual que é a parte engraçada da história? Ele foi, no outro dia ele foi trabalhar, e às vezes eles iam trabalhar longe, então o motorista vinha pegar todo mundo, né, nas casas, pegou ele. E ele contou o que aconteceu, mas o filho da mãe do motorista não sabia da história, mas é que tava muito na moda. Tava muito na moda, né? Quando eu acho, sei lá, todo mundo bebendo muito, então quando é tipo uma moda, uma mulher fica sabendo, conta pra outra, conta pra outra, conta pra outra. Tipo pão sem glúten. Do jeito que eu fiquei sabendo, um monte de gente tava sabendo, todo mundo vira vegano, agora lá todo mundo tava o pó branco pra tentar resolver esse problema. De bebida, hein? E aí o motorista falou pra ele, isso aí é alguma coisa que a sua mulher colocou na sua comida. Esse homem chegou em casa. Eu tô de boas em casa. Ele chega em casa e fala: o que você colocou na minha comida? Eu: calafrio. Não sei se tiveram calafrio, aquele que sobe a espinha e desce, assim. Mas é tão rápido que você não sabe se ele tava subindo e descendo. Você fica até reto na hora. Você fica reto. Eu: nada. Do que você tá falando? Oi? Desculpa, do que você tá falando? Dissimulada! Você colocou alguma coisa na minha comida. Conversei com o Juarez e ele disse que isso aí é quando a mulher coloca alguma coisa na comida pra parar de beber. Eu não faço ideia do que você tá falando. Você acha que tem alguma esperança que você vai parar de beber? Daí você faz aquela briga ao contrário pra tentar argumentar. Eu não tenho esperança nenhuma, você já assim, né? Mas ele tem certeza, né? Aliás, até hoje eu menti essa história e jurei de pé junto que eu não tinha feito nada. E ele fala que eu tentei envenená-lo. Ele conta essa história, né? Meus filhos cresceram, todo mundo sabe essa história. É uma história de família. É uma história de família. Casos de família. O dia que eu tentei envenenar meu ex-marido, né? Hoje parte do tá folclore familiar. Aliás, a questão da bebida é um dos motivos, né? Da gente não estar junto. Mas essa é a minha história surreal. É quando eu quase nem imagino se eu mato esse homem. Nossa senhora. Mas eu acho que a gente chega... É um desespero, mas acho que a gente chega numa situação, às vezes, de desespero, de você não saber como lidar mais. Não. Você não sabe mais. Tipo, você olha e qualquer esperança parece uma esperança real, assim. Acho que eu tava num estado emocional tão frangalhada, né, que... Não, principalmente pra quem se propôs, né, até entrar num relacionamento com esse papel. Eu vou ser mãe, eu vou cuidar da casa, eu vou abdicar a mão da minha vida lá fora pra estar aqui com você. E aí você se vê no meio de uma situação, o que você faz? Você vai largar tudo e vai pra onde? Vai... Sim, porque fica essa situação ameaça todo combinado que a gente tinha, né? Tanto porque uma pessoa assim geralmente vai... Qual é o caminho que segue alguém que começa a beber com essa frequência? Vai perder emprego, tá influenciando os filhos. Como eu vou explicar que aquilo é errado? É muito complicado. Fica essa educação pra mim. Eu não sabia mais o que fazer. E não tinha também como tirar os parentes lá de casa. Então aquele primo infernal que mais bebia. Tinha dois, mas tinha um que era... Sabe, bate carteira. Que é o solteiro, porque duvido que se tivesse mulher na casa podia ficar. Não deixa. Né? Então é um inferno. Olha, eu vou falar pra vocês. Eu não me arrependo de ter feito. É uma coisa complicada. Não recomendo que vocês deem coisas pras pessoas que vocês não investigaram, né? Qual será o... Mas hoje ele bebe ainda? Eu não sei se ele tá bebendo hoje, porque eu não tenho contato nenhum. Mas você finalmente desistiu do relacionamento? Desisti. Será que quando você escolhe terminar um relacionamento com uma pessoa que tem um problema como esse, de bebida, ou qualquer outra coisa semelhante, você está realmente desistindo do relacionamento? Ou será que você está apostando em alguma outra coisa? Uma coisa mais importante? Apostando em você? E nessa situação, mais ainda, apostando nos seus filhos, em oferecer um lar melhor, uma educação melhor, um ambiente melhor para eles. Esse foi o 4º episódio do Baseado em Fatos Surreais. E como vocês perceberam, essa história não foi uma história de sexo, não foi uma aventura muito louca em alguma praia paradisíaca. Muito pelo contrário, essa foi uma história bastante curiosa e uma história que faz parte da vida real de muita gente.
Aqui, a gente quer contar todo tipo de história, porque a nossa vida é feita de momentos muito bons, momentos tristes, momentos difíceis, momentos de desafio, momentos de curtição, momentos de nada. A nossa vida é feita de muitos momentos. E são esses momentos transformados em fatos surreais que vão dar recheio para o nosso programa. Se você tem uma história e quer compartilhar com a gente, bfsurreais@gmail.com ou facebook.com/baseado em fatos surreais. Você pode mandar essa história em texto, você pode contar meia dúzia de coisas numa mensagem pelo chat do Facebook, você pode gravar um áudio e mandar pra gente, você pode bater um papo, você escolhe. Você conta a sua história surreal e a gente aqui do outro lado vai adicionar algumas coisas, vai usar a nossa criatividade. Pode ser que a gente mude o final, pode ser que a gente mude o meio, pode ser que a gente acrescente um elemento. A gente vai transformar a sua história e vai recontar ela por aqui. Você não precisa se identificar, mas se você quiser e se você tem um trabalho e quer relacionar essa sua história ao seu trabalho, a gente faz isso também. Então não perde tempo e manda a sua história pra gente. E se você tá gostando do projeto, entra lá no iTunes, faz uma recomendação do podcast. Manda o link do SoundCloud para as pessoas que você conhece, curte, compartilha, encaminha a página, recomenda. Vamos espalhar essa ideia. Se você tem algum comentário, sugestão ou crítica, manda bala que a gente também quer ouvir. A gente aprende toda semana com vocês, com a gente e nesse processo de releitura das histórias. Até a próxima semana!